Convido você a ir se sentando e a ir rezando comigo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Cassiano falava sobre o carisma da comunidade Betânia. Nós temos 3 regras essenciais nas nossas casas. A primeira é sorrir, a segunda é abraçar e a terceira é nunca discutir. Se nós vivermos bem essas 3 regras, nós já estamos no caminho de santidade, no caminho do céu, assim como nos ensinou o servo de Deus, Padre Léo. Convido você a pegar sua palavra, a palavra de Deus, aliás, em Lucas 24, versículo dos 13 seguintes. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho, e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora, voltaram a Jerusalém. Aí se reuniram com os 11 e os que com ele estavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus vem narrar para nós um itinerário que também nós fazemos em nossa vida. Eu estava lembrando da minha experiência
do batismo no Espírito Santo, o meu processo de conversão. Eu vinha ontem em viagem com o Padre Lúcio e o Gabriel, e eu lembrava que certa vez eu tinha uns 14, 15 anos, eu saí do ginásio de esporte, gostava de futebol, futsal, e eu cheguei no bar e comecei a tomando cerveja, já tinha passado um pouco, e 2 meninas entraram do grupo de oração naquele bar, naquela lanchonete, e me convidaram para ir para o grupo de oração. Eu olhei e falei assim, eu vou, só se for para tomar o vinho do padre. E passou o tempo, eu fui no grupo de oração, fiz a experiência de ser tocado, de ser batizado no Espírito Santo, e então, caminhando junto com o grupo de jovens Ruá, eu sou de uma cidade chamada São José da Boa Vista, ela fica na melhor diocese do Paraná, que é a diocese de Jacarezinho, conhecido como Diocese do Fogo, né? E eu vim para o PHN em 2016, vim em 2017, em 2017 o tema era Coragem, Levanta, Ele te chama. Eu já havia mandado a minha carta vocacional à comunidade Betânia, só que demorou um ano o processo e tal, e conversei com o Padre Eliton naquele dia, e tomei a decisão de começar a caminhar com a comunidade, de me aprofundar, de fazer essa experiência. Mas eu quero dizer que como os discípulos de Emaús, no momento que vem a dor, vem a tristeza, quando bate o luto, nós estamos suscetíveis a querer voltar para trás, seja no matrimônio, seja no trabalho, na sua profissão, na sua paternidade, na sua maternidade. Quando as coisas apertam, a tendência nossa é querer voltar para trás, voltar para aquilo que nós vivíamos, aquilo que eu vivia. E como é difícil isso, porque os discípulos de Emaús, vai dizer ali no versículo 15, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, a Bíblia da Ave Maria vai dizer discorrendo, a Bíblia de Jerusalém vai dizer que eles iam discutindo. O que será que eles discutiam no caminho? Você já parou para pensar? O que esses 2 discípulos, né? Diz que é Cleofas, o outro pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser eu, pode ser você. Eles iam discutindo pelo caminho. O que será que eu vou dizer quando eu chegar lá em casa? O que eu vou dizer para os meus pais? O que eu vou dizer para a minha família? Eu deixei tudo para seguir o Senhor. E olha o que aconteceu. Ele foi morto, ele foi crucificado. Jesus deixou ser transpassado na cruz, do seu coração jorrou sangue e água por amor, mas os discípulos de Emaús não entenderam. Eles perderam a sua identidade de discípulos, porque o discípulo é aquele que ouve o mestre, assim como Maria de Betânia nos ensina a escolher a melhor parte, a ouvir o mestre. Os discípulos de Emaús, frente à dor do luto, que turva a visão, que faz com que a visão fique escura, eles não enxergam. E é preciso que Jesus, mesmo depois de ter passado pela cruz, venha e comece a caminhar com eles. É assim que Jesus faz comigo e com você. No nosso momento de dor, no nosso momento de angústia, Jesus vem e caminha comigo e com você. Muitas vezes, por estarmos fechados na nossa dor, na nossa angústia, a gente não consegue reconhecer a presença de Deus. Não percebemos que Deus caminha conosco, que Ele nos sustenta. Padre Léo já ia dizer que esses 2 discípulos eram 2 antas, porque caminhavam com Jesus e por causa de estar com a visão turva, a visão escurecida, eles não enxergavam. O irmão aqui dizia, o Cassiano falava sobre a visão espiritual. Veja, eles não contemplaram o sobrenatural de Deus.
As mulheres já tinham dito que os anjos tinham aparecido e tinham dito que o Senhor tinha ressuscitado. Mas quem vive na dor, do luto, da perda, quem vive na situação do pecado, quem se deixa levar pelos caminhos de perdição, não consegue enxergar o sobrenatural que está à sua volta. E passa a viver olhando para baixo. Não busca mais as metas, as coisas do alto, porque se acostuma. Em Betânia nós não criamos porcos. E o Padre Léo deixou para nós, é uma chácara, todas as nossas chácaras são lindas, né? São bonitas, cheias de jardins, de flores, para representar o paraíso, o belo, a beleza de Deus. E lá não se cria porco. Por quê? Porque o porco, ele passa a viver na lama, na sujeira. Nós acolhemos os nossos filhos e filhas e ensinamos a eles que é preciso deixar a sujeira, o pecado, a lama da prostituição, da drogadição, da sexualidade desregrada, da mentira. Por isso não se cria, porque o porco ele vive assim, ó, com a cabeça baixa. Ele destronca a parte ali da nuca e ele não consegue levantar a cabeça, porque ele acostuma a viver afuçando, a ficar buscando as coisas de baixo. Muitas vezes nós vivemos assim. E Jesus pergunta aos discípulos de Emaús: por que estáis tristes? Existem dois tipos de tristeza, segundo Paulo. Ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Existe a tristeza que provoca o arrependimento, e essa tristeza é a que vem de Deus, que nos provoca a conversão, a mudança de vida. Mas existe a tristeza do mundo que leva à morte. A tristeza desses discípulos era a tristeza do mundo. Talvez porque a expectativa deles era que viesse um Jesus glorioso, que pegasse em armas, que promovesse uma revolução à força. Mas a revolução de Jesus é o que nós celebraremos amanhã, a revolução do Sagrado Coração de Jesus. O reino dos céus está no meio de vós e começa pelo coração de Jesus. É o coração de Jesus que se coloca no meio de nós. É Jesus que se coloca no meio dos discípulos. A iniciativa é sempre de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. É Jesus que se coloca no meio deles e começa a caminhar com eles. Faz dois movimentos, duas ações. Primeiro ele se aproxima. Depois ele começa a caminhar. Mas existe uma parte que é nossa e que nós precisamos responder. Cleofas responde de modo grosso com Jesus. Ele responde Jesus até de forma estúpida. Ele vai dizer assim: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nela nesses dias? Quem tem o coração ferido responde só à base de patada, de coice. Quem se decepciona, quem coloca a sua força em si mesmo, se fere, se machuca e machuca os que estão à sua volta. Por isso, um coração ferido fere e um coração curado cura. Um coração ferido ele fere, mas Jesus tem o coração curado. E Jesus acolhe. Olha o que Jesus diz para eles. Jesus é compassivo. Jesus caminha ao passo, à lentidão do coração desses discípulos. Jesus disse, perguntou-lhes, que foi? Veja que calma de Jesus para responder. Já tinha passado pelo sofrimento da cruz, de ser crucificado. Ele ainda vai ter que escutar toda a ladainha desses dois discípulos. Aquilo que o irmão dizia, muitas vezes Deus escuta de nós só a lamúria e a reclamação. Como que está a sua oração de louvor?
Você que está em casa, como que está a sua oração de louvor? Como que você tem se dirigido ao Senhor? Será que não fazemos dele um banco? Eu vou e pego aquilo que eu quero, mas aquilo que é a parte minha eu não me comprometo. O coração de Jesus é fonte de todas as vocações. E a vocação nossa é o amor. Nós somos chamados ao amor. Esses 2 discípulos fizeram um investimento da vida dele, eles deixaram tudo, confiaram. E quando Jesus é condenado, é crucificado, eles perderam o chão. Talvez porque nas suas expectativas não entenderam aquilo que era o reino de Deus que ia acontecer no meio deles. Não entenderam que o reino parte do amor. E foi por amor que Jesus deixou ser crucificado na cruz. Jesus deixou se crucificar por amor para a salvação da humanidade. E nós cremos, nós professamos isso, meus irmãos. Nós professamos que foi por amor, foi por mim, foi por você que ele se entregou. Mas Jesus continua o caminho com os discípulos. Ele é compassivo. Jesus se rebaixa. Além de deixar ser crucificado, ele começa a caminhar tudo de novo. A distância de 60 estádios vai dar 12 quilômetros. 12 quilômetros. Eles gastaram o dia inteiro para caminhar 12 quilômetros. 12 quilômetros a gente faz em 2, 3 horas. Se andar rápido, em 2 horas e meia a gente completa 12 quilômetros. Mas eles, por estarem abatidos e tristes, não conseguiam caminhar. Tinham medo de chegar em casa. O que eu vou dizer lá em casa? Eram pessoas frustradas na sua vocação. E eu quero dizer, o Senhor não nos chama para sermos frustrados. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. Começa já no capítulo 1, número 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si. Somente em Deus o homem há de encontrar a verdadeira felicidade, que não cessa de procurar. E nós percebemos essa realidade na comunidade Betânia. Quantos de nossos filhos e filhas buscam preencher esse vazio nas drogas, na vida desregrada, nas escolhas erradas, mas que só pode ser preenchido pelo coração de Jesus. Betânia nasce de uma inspiração de Deus no coração do Padre Léo, para ser a casa da misericórdia, a casa do pobre, dos amigos de Jesus. Nasce para ser uma casa de reparação ao coração de Deus, devolver a Deus aquilo que é de Deus. Por isso que nós não chamamos de adictos, de internos. Em Betânia se chama filho e filha, para lembrar a filiação do Pai. Nós somos filhos de Deus no Filho. E Jesus continua com esses discípulos. E eles dizem a Jesus: nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é o 3º dia que essas coisas sucederam. E nada. Talvez nós vivamos assim também. Nós fazemos a escolha de seguir a Deus e queremos que Ele nos dê resposta na hora. Nós queremos que o Senhor responda na nossa hora e do nosso jeito. Se não for da minha forma, eu não vou. Que vocação é essa? Que chamado é esse? Que caminho é esse? Não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho de espera, de esperança. Veja,
Padre Lúcio não está aqui, mas o Padre Lúcio contou uma história para nós ontem. Quando o Padre Léo faleceu, as coisas ficaram muito difíceis na comunidade. Questão financeira, toda a questão de se organizar diante da morte do fundador. E o Padre Vicente então convidou o Padre Lúcio para poder ir para a comunidade. Falou assim, não, venha, está tudo certo, nós temos uma herança, temos um dinheiro lá, é só administrar. Quando o Padre Lúcio chega, adivinha o que tinha? A herança eram os filhos e as dívidas que tinham ficado. Ele falou, fui tapeado, fui enganado. Mas ficou, permaneceu. Essa dimensão de resiliência. E os discípulos aqui, ao contrário, estavam voltando para casa. E nós corremos esse risco se não for pelo Senhor. Se for por nós mesmos. Se for por ideais nossos, somente nossos, que não se conformam, que não entram em conformidade com o coração de Jesus, nós corremos o risco de ficar pelo caminho, de voltarmos para trás. Nós corremos esse risco, porque o cristianismo ele nasce de uma procura. Aqui vai dizer claramente, olha, algumas mulheres dentre nós nos alarmaram, elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram. Veja, o cristianismo, o catolicismo, ele nasce de uma procura. Essas mulheres vão à procura de quem? De Jesus, do corpo sagrado, santo de Jesus, e não encontram. O cristianismo ele nasce de uma procura, de uma busca. Nós buscamos essa felicidade que só o Senhor pode nos dar. Nós vivemos numa eterna busca de preencher esse vazio. O catolicismo nasce assim e é assim conosco, que somos católicos, apostólicos, romanos, nós vivemos essa busca, nós buscamos constantemente a presença do Senhor. Mas o Senhor deixa ser encontrado. O Senhor deixa ser encontrado e o Senhor vem para caminhar com eles. O Senhor vem para caminhar, vem para se colocar no meio de nós. Nós proclamamos isso em toda a Santa Missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, Ele caminha conosco, é uma verdade de fé da nossa igreja. E continua. Aí é a vez de Jesus. Jesus já estava ficando cansado, penso eu, de escutar os discípulos. Mas ele fala com educação, com cuidado. Gente sem inteligência. Se fosse eu sou bastante... O meu temperamento é forte, eu já ia chamar eles de burro. Meu Deus, quanta burrice. É o Senhor que caminha com eles e eles não percebem. Como sois tardo de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. O que significa ser tardo de coração? Eu ouvi uma pregação do Padre Léo esses dias, ele dizia que ser tardo de coração é ser retardado. É ser retardado. Imagine, era o Senhor que caminhava com eles. Quando nós colocamos a lente de aumento somente naquilo que dá errado, naquilo que não funciona, nós ficamos retardados no tempo. O nosso coração ele fica tardo. O nosso coração não consegue acompanhar aquilo que está à nossa volta. Nós não conseguimos ver o sobrenatural de Deus, a manifestação do coração de Jesus. Por amor a nós não percebemos, porque estamos presos a um fato isolado. E o encardido, ele é feroz nisso. O que ele mais faz é colocar a lente de aumento naquilo que está errado. E aquilo que tem dado certo e aquilo que vem acontecendo. E as vitórias de Deus na nossa vida, como está? Veja,
tinha coisa acontecendo para esses discípulos. Os irmãos deles disseram: nós fomos lá, não o encontramos, nós vimos anjos que disseram que ele havia ressuscitado, mas estavam fechados na dor. Fechado na dor, perderam a sua identidade. O que eles eram? Discípulos. Mas perderam a identidade do seu discipulado porque se fecharam na dor. Se fecharam na dor e não conseguiram nem mesmo enxergar o Senhor que caminhava com eles. O meu pai terreno, Luiz, ele é deficiente visual. E muitas das vezes eu briguei com Deus, culpando a Deus pela deficiência dele. E mesmo depois da experiência do batismo no Espírito Santo, da experiência de caminhar com a comunidade, de dar passos em sentido à conversão, eu trazia isso dentro de mim e não sabia. Eu pensava que Deus não me via, que Deus não caminhava comigo. E vim morar na comunidade Betânia. No segundo ano eu passo a morar com um deficiente visual. O que será que Deus está querendo falar comigo, né? Aí eu fui rezar minha história de vida. E lembrei de um dia que eu cheguei tarde em casa. Tinha saído eu, o meu irmão, a minha irmã. E eu entrei, passos lentos. O meu pai, que tem uma deficiência visual, escutou os passos. E ele me chamou pelo nome. Flávio, você chegou? Esse horário? Aí eu falei assim, não é possível, cara, ele não enxerga, como é que ele sabe que é eu? Eu tenho mais 2 irmãos, podia ser o meu irmão, podia ser minha irmã, mas é eu. Aí eu falei assim, cara, se meu pai terreno, que é deficiente visual, consegue pelo ouvido, pelo sentido da audição, perceber que eu cheguei, imagine quanto Deus sabe aquilo que sou. É questão de identidade. E dentro dessa dimensão da identidade, eu fui provocado quando eu cheguei dentro da comunidade. No meu retiro vocacional tinha uma pergunta lá dizendo, quem é você? Eu vi aquela pergunta de manhã e eu fiquei pensando, meu Deus, quem sou eu? Menino de 19, 20 anos. Que pergunta difícil, já me colocou em crise existencial. E pensando nisso, eu passei o dia todo, coloquei lá que eu era filho do Luiz, da Ana Lúcia, que eu já tinha carteira de habilitação, fui colocando aquilo que era bom, né? Porque a gente nunca põe nada que é ruim, né? Aquilo que é ruim a gente não conta para os outros, a gente só coloca as nossas qualidades, né? Porque os defeitos eles vão vir à tona, sem você querer mostrar mesmo, ele vem. E por isso a força da conversão, precisamos sempre pedir o Espírito que venha nos ajudar na conversão. E essa pergunta ficou no meu coração e à noite eu deitei, dormi, e tinha um irmão que estava no quarto comigo, e eu esqueci de contar para ele um detalhe, que eu era sonâmbulo. Fique pensando, eu com essa pergunta na cabeça, quem é você? O menino chega, escova o dente, apaga a luz e deita para dormir. Ele é magrinho, o Alisson, lá do Rio Grande do Sul, magrinho. A hora que ele deitou na cama, eu levantei no ataque de sonambulismo e fui andando em direção a ele, dizendo, quem é você? Quem é você? Ele fez assim com a mão e queria se afundar no colchão. E o outro dia, eu acordei e ele não acordou, porque ele não dormiu naquela noite, ele passou a noite acordada, falando, colocaram um psicopata comigo, esse cara vai me matar nessa noite. E no outro dia, eu falei, meu irmão, eu esqueci de contar para você, eu sou sonâmbulo, e até hoje eu tenho uns ataques de sonambulismo à noite, eu levanto, eu acordo, eu grito, e sabe o que eu mais falo à noite dormindo? Pai, porque a imagem do pai está ligado, está no meu inconsciente, seja o pai do céu, seja o meu pai da terra, pela afinidade que eu tenho com ele.
mas para dizer que é dimensão de identidade. Aí eu parei para pensar e lembrei do que o Padre Léo nos ensina. O Padre Léo tem um livro chamado Pertencemos a Deus. Muito mais importante de dizer quem eu sou, é dizer a quem eu pertenço. Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao coração de Jesus. Deus me projetou desde antes de toda a eternidade. Deus me desenhou com dedos de artista. Deus teve sonhos comigo. Deus imaginou que nesse dia 6 de junho eu estaria aqui na Canção Nova pregando, porque Deus investe em cada um de nós. Jesus vem e investe nesses discípulos que mesmo andando para trás, voltando no caminho, dizendo não àquilo que o Senhor tinha chamado eles, o Senhor se coloca no caminho deles, depois de ser crucificado, depois de sofrer, e escuta a lamúria e a reclamação deles. Sabe o lugar que você deve lamuriar, reclamar? É nos pés de Jesus, é diante do sacrário. Não é no bar, não é com a vizinha, não é com o amigo, não é com a amiga. Sabe o lugar que você tem que se lavar das suas misérias? É no confessionário, é diante do sacerdote, do padre que é o amor do coração de Jesus, como dizia São João Vianney. É lá que você tem que deixar ser banhado pela misericórdia do Senhor, deixar ser banhado pelo sangue e água que jorram do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. É lá que nós devemos ir. Nós não devemos chorar a qualquer um, porque um coração ferido fere, e um coração curado cura. Não existe um coração perfeito igual ao coração de Jesus. Por isso toda a nossa interioridade, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos devem ser consagrados ao coração de Jesus. É só lá que a cura da nossa história acontece. Não há outro meio, não há outro caminho. Você pode e deve procurar uma terapia se necessário, mas cura interior passa pelo coração de Jesus. Não há outro meio senão no coração de Jesus e na força viva do Espírito Santo. Não há outro caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso Jesus se coloca no caminho e caminha com esses discípulos. Por isso Jesus se coloca hoje e caminha comigo e com você, irmão. Com você, irmã. Jesus vem caminhar comigo e com você hoje. E é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. É hoje que o Senhor se coloca e caminha conosco. E Ele espera uma resposta de você. E os discípulos de Emaús tiveram essa coragem de responder. Porque Jesus vai explicando a Escritura, Jesus vem sempre, e a força da palavra de Deus, a cura interior, ela acontece pela força da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que os discípulos percebiam que o seu coração ardia. É na palavra de Deus, não há outro caminho. Não é em livro de autoajuda. Faz sucesso hoje, faz, mas livro de autoajuda não vai lhe dar a cura interior, porque a cura interior vem da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de libertar. Você quer experimentar da misericórdia do Senhor? Sim ou não? Quer? Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus na palavra e na Eucaristia. Além disso, você precisa levar a tua verdade. Porque os discípulos levaram a verdade deles a Jesus. Olha, nós esperávamos que fosse Ele, mas não foi. Contaram das decepções dele. E a raiz da misericórdia passa pela verdade. Escute bem, a raiz da misericórdia passa pela verdade. Porque a misericórdia é Jesus, e Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Por isso, não beberemos da misericórdia, não seremos banhados na misericórdia, se não apresentarmos a nossa verdade ao Senhor. E os discípulos continuaram e disseram para Jesus, ainda não tinham reconhecido Jesus, mas algo ali já mexia no coração deles.
E os discípulos disseram: já é tarde, fica conosco, Senhor. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. E Jesus então entra com eles. Jesus, que fez todo esse percurso com eles, entra na casa. E eles dão o melhor lugar a Jesus. Jesus senta ao centro da mesa. É ele que parte o pão. E ao partir o pão, o que acontece ao partir do pão? Caíram as escamas dos olhos dos discípulos, e eles reconheceram Jesus, e no mesmo instante Jesus desapareceu. Jesus não precisa estar mais presente, sabe por quê? Porque Jesus agora está na Eucaristia. Eu e você, meu irmão, minha irmã, podemos encontrar Ele no sacrário, nós podemos encontrar Ele na capela. Você que está em casa, você encontra na sua igreja, na sua paróquia, na sua diocese, aqui na chácara, aqui. Quantas capelas tem o Santuário Pai da Divina Misericórdia? Capela aqui atrás da Casa Maria, a capela a qual eu estou lá no seminário. Veja, Jesus se deixa ser encontrado. Nós não precisamos, assim como os discípulos, querer ver uma manifestação prodigiosa, não prodigiosa, porque Jesus se manifesta agora na Eucaristia. E nós precisamos fazer essa experiência, de deixar o nosso coração arder pela força da palavra, de se alimentar na Eucaristia, porque toda vocação se alimenta assim. Jesus veio ensinar, veio dar um antídoto a esses dois discípulos de Emaús: palavra de Deus e Eucaristia. Fonte do coração de Jesus, do coração transpassado de Jesus. A palavra de Deus e a Eucaristia. Teu casamento está indo mal? Pergunto: como está a leitura, a oração com a palavra de Deus e a sua vida eucarística? Vou além, como é que está a sua confissão? Como que você tem vivido a sua vida de oração? Como anda? Será que você não tem caminhado para trás também? Nós corremos esse risco, se não nos alimentarmos na palavra de Deus e na Eucaristia. Assim como esses discípulos fizeram essa experiência, hoje sou eu, é você que é convidado. Nesse dia, nós precisamos dizer: já é tarde, Senhor, o dia declina, o dia vai, fica comigo. A primeira ação é de Jesus, é Jesus que se coloca no meio deles, é Jesus que se aproxima e caminha com eles. Mas os discípulos precisam se levantar e fazer uma opção de se decidir pelo Senhor, de dizer: fica conosco, Senhor. Você que está em casa, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, convide ao Senhor: fica comigo, Senhor. Fica comigo no meu trabalho, na minha escola, nos meus estudos. Fica comigo, Senhor, no meu matrimônio. Olha, estou vivendo situação de adultério, está difícil. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Não me deixe que eu me afaste do teu sagrado coração. Dai-me a graça de ficar contigo, Senhor. Existe uma resposta de nós. Jesus diz: vem me seguir, vem caminhar comigo. A caminhada é longa, a caminhada com Deus, ela não é fácil. Triste de você se pensa que a sua vida vai ser um oba-oba porque você decidiu caminhar pelo Senhor. Mas eu quero dizer, da parte de Deus Ele é fiel. Mesmo depois da crucificação, Ele vem e caminha com esses discípulos. Se nós somos infiéis da parte nossa, Deus continua fiel da parte dele. Deus é fiel para comigo e para com você, meu irmão. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para desempenhar aquilo que é a tua missão. Eu lembro que do PHN que eu participei em 2017, o Emanuel Stênio pregava e ele ensinou uma oração.
Assim como os anjos disseram aqui, olha. Aqui vai dizer assim, ó. Voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos que asseguravam que Jesus estava vivo. Assim também os anjos, o sobrenatural de Deus, se coloca hoje aqui. E Ele diz a mim e a você, vai lá. Deus pensou em você nesse fim de semana do Sagrado Coração de Jesus, para estar aqui, para estar com a TV sintonizada na Canção Nova. E os anjos conversando entre eles, o seu anjo, do seu esposo, da sua esposa, dizendo um para o outro, vai lá, vai lá, vai lá. E de repente eles começam uma linda oração. Se você não reza em línguas, você vai aprender hoje. Você vai aprender a rezar do jeito que os anjos fazem. Você que está se preparando para vir para o acampamento, na trilha da cura, o seu anjo da guarda já está assim dizendo, vai lá, vai lá. E de repente ele começa, e ele embala, vai lá, 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 vai lá. Vamos rezar essa oração dos anjos? Começa comigo, bem devagarzinho. Vai lá, e vai acelerando. Como no WhatsApp, vai acelerando. Vai lá, 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 vai lá. E deixa a oração brotar do seu coração. Assim, o meu anjo e o seu anjo da guarda está nesse dia, dizendo, vai lá, vai lá, vai lá. Dê a tua resposta ao Senhor. Você que se sente chamado, está pensando naquilo que você vai perder, naquilo que você vai entregar. O teu anjo está dizendo, vai lá, responde ao Senhor. É o Senhor que convida e chama, vem me seguir, vem caminhar comigo. Caminha comigo. Que depois da caminhada você é feliz. Quando você deixar todas as coisas só por mim. É essa decisão que o Senhor, que o coração de Jesus espera de nós. O tema da pregação é coração de Jesus, fonte de todas as vocações. É essa decisão que o coração de Jesus coloca diante de nós. E nos alimenta pela sua palavra e pela Eucaristia. Nós temos as ferramentas necessárias para responder. Flávio, mas eu não consigo. Eu não tenho jeito. Moisés era gago e Deus chamou. Como é que Moisés vai falar com o faraó? Senhor, eu não vou falar com o faraó não, porque eu sou gago. Eu tenho a língua travada. Deus deu jeito. Leva teu irmão Araão. Eu tinha muita dificuldade em falar em público. Mas mesmo assim Deus me chamou. Deus tirou da minha vida, daquele bar que eu estava aquele dia, daquela lanchonete, para dizer, vem me seguir, que eu caminho com você. É esse convite que Deus faz a mim e a você hoje. Talvez você esteja prostrado como esses discípulos, talvez você até tenha se decidido, você está vivendo a sua vocação, mas você, diante das feridas, das dores que viveu, você se encontra com os olhos turvos, a visão fechada, e você não consegue enxergar mais a manifestação do coração de Jesus, que bate por amor a você. Eu quero dizer que hoje o Senhor quer tocar, hoje o Senhor quer curar a sua visão, hoje o Senhor quer tocar, quer curar o seu olhar. Por isso, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo essa graça. Fala, Senhor Jesus, eu tenho me alimentado em tantos lugares, nas redes sociais, na internet da vida, nas novelas, naquilo, Senhor, que vai apodrecendo e vai ferindo o meu coração. Mas eu quero, Senhor, hoje, diante do meu chamado, da minha vocação, escolher decidir-me por Ti. Eu quero, Senhor, esconder-me do lado do Teu coração aberto. Nesta tarde, o Senhor Jesus te convida. Venha caminhar comigo, vem me seguir. Talvez você está voltando para trás,
Você que está em casa pensando em desistir do seu matrimônio, deixar o seu marido, deixar os seus filhos, porque você não aguenta mais, mulher. O coração de Jesus te visita nesta tarde e te acolhe. O coração de Jesus adentra o seu lar e você vai testemunhar a vitória de Deus na sua casa. Você que chegou aqui para o acampamento esperando uma resposta de Deus, e a resposta de Deus se torna uma pergunta: vem me seguir, vem caminhar comigo, porque a felicidade não está no caminho, a felicidade está durante a caminhada, a felicidade não está no início, mas está durante a caminhada. Por isso eu peço, ó coração de Jesus, que brotou sangue e água, pela força do Espírito Santo, renova o coração desses teus filhos, dessas tuas filhas. Restaura, Senhor, as famílias. Restaura, Senhor, diante de toda ferida. Restaura, Senhor, corações que se encontram quebrados diante da traição. Você foi traído por seus amigos. Teus amigos te abandonaram. Você se decepcionou no seu relacionamento. O coração de Jesus te visita. O coração de Jesus se coloca agora no meio de vós para dizer: adentre o meu coração, meu filho. Vem me seguir, vem caminhar comigo. Deixe o ódio, o rancor, a mágoa. Dá o perdão que precisa ser liberado. O coração de Jesus, que tanto ama os homens e mulheres, que da maioria das vezes só recebe o desamor e a ingratidão. Deixe ser alcançado por esse coração chagado na cruz, esse coração que agora derrama sangue e água, lavando, purificando da podridão que você tem vivido, da mediocridade de vida que você escolheu, da mediocridade de vida que você tem vivido. Olha, o coração de Jesus vai, ele se coloca, ele se abaixa, ele se rebaixa até nós, para nos elevar com ele, para nos lavar, para nos purificar. Por isso, Espírito Santo de Deus, dai-nos essa graça, dai-nos essa graça de caminhar, de se levantar e responder a esse chamado de Jesus que vem caminhar conosco, vem me seguir. Responda ao Senhor. Alguém chama, Ele me ama, Ele te ama, me conduz, Ele te quer feliz. Você foi criado para a felicidade. e me quer feliz. Não se acostume com as coisas Ele da fala, terra, com a mediocridade. só escuto. Responda a esse chamado de Deus. Você que está cansado, responda. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar
Jesus tem esperado por você. O coração de Jesus pensou nesse dia, nesta tarde, em você, amado e amada. O coração de Jesus pensou em você. O coração de Jesus pensou este momento para você. E a sua resposta, você que é avô, você que é avó, você é chamado a educar os seus netos na fé. Essa é a tua missão hoje. Talvez você pense, olha, eu já fiz muita coisa, já realizei muita coisa, eu estou cansado, mas é a você que Jesus chama, vem me seguir. Talvez você hoje está na altura dos seus 35 anos e fala, olha, não tem mais jeito, não tem mais solução diante da vida que eu tenho levado, mas é a você que Jesus chama, vem me seguir. Eu queria dar um pequeno testemunho de algo que a gente viveu nesses últimos meses na Casa Nazaré, no nosso seminário. Sabe, diante da dor, da dificuldade, a gente pode responder de duas formas. Vem cá, Padre Elton. Padre Elton descobriu uma leucemia no ano passado. E nós, seminaristas, tivemos a graça de passar um mês com ele no hospital, no tempo que ele precisou ficar internado. Eu vi o Padre Elton rezar o rosário todos os dias. Eu vi o Padre Elton comungar de manhã, quando as irmãs do hospital levavam a Eucaristia, mas eu participava da missa com o Padre Elton à tarde. O Padre Elton era fiel na sua oração da Lectio Divina, da Palavra de Deus, para dizer, tem jeito, tem solução, a Palavra de Deus, a Eucaristia é o remédio. Eu não vi o Padre Elton chorar nenhum dia, eu não vi o Padre Elton maldizer nenhum dia a doença. Por quê? Estava debaixo da Palavra de Deus e da Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo, aquilo que você está passando, mas o Senhor diz, vem me seguir, vem encontrar-me com a minha palavra e com a Eucaristia, vem me seguir. É esse o convite do Senhor para você. Vamos assim. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele te estende a mão. Se você pode, fica de pé e responde para Jesus, vai. Vem me seguir.